Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos com bem, com muita saúde e com muita disposição para estudar. Nós estamos na segunda semana da nossa aula virtual e hoje, dia 18 de maio de 2020, segunda-feira, nós vamos começar nossa aula com a aula de português. Vai ter muito texto e muita atividade para fazer. Então, os textos que vocês têm em mãos é um texto do livro Educar para Valer, que vocês não têm esse livro, mas eu estou passando, eu já passei a atividade e vocês vão fazer essa atividade tudo de acordo com o texto, tá certo? Vocês não podem deixar de ler, porque se vocês não lerem, vocês não vão entender as perguntas, que é uma interpretação, e interpretação de texto. A gente tem que ler o texto, tem que entender para poder responder. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês primeiro vão ler o texto, responder as perguntas e depois passar para mim as dúvidas pelo WhatsApp. Tá certo? O tema de hoje, da aula de português, abrange muitos assuntos que a gente já viu no início do ano. Como, por exemplo, a pontuação. A pontuação que a gente viu tem aspas, 2 pontos, ponto de exclamação, ponto final e vírgula. Todos esses pontos, todas essas pontuações, nós vimos no início do ano, quando eu passei para vocês, que eu dei aula de português, dei o assunto de português, e esse assunto a gente viu, mas não custa nada a gente lembrar novamente, tá? A gente vai ver também, nesse texto de hoje, dessa aula de hoje, a gente vai ver também falar sobre um gênero textual. Lembra que a gente falou do gênero textual, que existia vários gêneros textuais? A gente falou do conto, falou da fábula, poema, poesia, falou de receita médica, receita de bolo, entre outras, notícias de jornal, entre outros textos, entre outros, como é que eu quero falar? Entre outros gêneros textuais. Então, a gente vai ver hoje esses dois assuntos, pontuação e gênero textual, o que é o poema. O que é um poema? Poema é aquele texto que pode ter rima ou não. A rima, todo mundo sabe o que é rima, que a gente também já viu esse assunto na sala de aula. É aquela palavrinha que combina com outra, que a terminação é bem parecida. Por exemplo, se eu falo sabão, uma palavra parecida com sabão, que termina com mão, pode ser mão, melão, feijão. São palavras que têm terminações iguais. Pode ser igual e pode ser o mesmo som. Não é necessário que seja a mesma terminação, mas que tenha o mesmo som. Como tristeza, moleza, caminho, patinho. Então, isso aí se chama rima. E o poema, ele é composto por rima ou não. Pode ter rima ou não. Mas o poema também pode ter estrofes e pode ter versos, que isso aí já é assunto da nossa segunda aula, que é a aula de amanhã. Então, hoje eu vou ler um texto junto com vocês e vocês vão me acompanhar, porque se tiver crianças que não entender, então agora é hora de acompanhar, ver palavras por palavras, ler com calma, ler devagar, olhar, observar cada palavra, como é que se escreve, para entender, olhar a pontuação, que o texto está cheio de pontuação, o texto tem vírgula, o texto tem ponto e vírgula, tem dois pontos
Tem, deixa eu ver aqui o que é que tem mais. Tem ponto final e tem exclamação e tem aspas. O texto tem todos esses sinais de pontuação. Então, eu vou ler junto com você. Você pega a atividade, me acompanha com o texto, me acompanha com a leitura, e daí você vai responder todas as questões. São 13 questões, se eu não me engano. São 13 questões. E são 18, deixa eu ver. Dá uma olhadinha aqui. São 18, são duas folhas, a folha 3 e a 4, a página 3 e a 4. E são 12 questões. 12, 13, 14, 15 questões. Tá bom? Então, vocês vão responder as 15 questões de acordo com o texto. O texto, as perguntas estão todas relacionadas com o texto. Se você tiver dúvida, aí você vai lá no texto, dá outra olhadinha. Vai lá no texto, dá uma lidinha novamente. Porque se você não ler, você não vai conseguir entender. Interpretação de texto é isso, é você ler o texto e entender o que é que o autor está falando. Se você não conseguir entender, você vai ter dificuldade de responder as perguntas. Então, vamos lá ler o texto, eu e vocês, tá bom? É um texto que é um poema, cujo título é O Menino que Descobriu as Palavras. Era uma vez um menino que, ainda bem pequenino, descobriu todo contente que a palavra é que nem gente. Umas são festa e alegria, como palhaço e folia. Outras são sempre tristeza, como doença e pobreza. Percebeu o menininho que a palavra carinho até as plantas entendem. Todos os seres compreendem. Não se conteve e gritou: carinho é filho do amor. Esse texto foi escrito por Cinéas Santos, o nome dele está lá embaixo. Tem o título do poema, O Menino que Descobriu as Palavras. Foi escrito em São Paulo, no ano de 1995, pela editora Ática. Então, todas essas informações você tem que saber para poder responder as perguntas da atividade. Então, vamos lá responder as atividades. Hoje eu vou terminar o vídeo aqui e qualquer dúvida vocês mandam para mim pelo WhatsApp, tá bom? Então, beijão, até amanhã.